Você já passou por alguma situação no qual você desistiu de uma compra porque o atendimento era muito ruim? Ou você, enquanto empreendedor, muitas vezes deixa de vender mais porque muitas vezes o processo acaba que não sendo executado tão bem? Pois é, hoje a tecnologia implementada no varejo e em outros segmentos acaba sendo fundamental para que possa se atingir ainda mais resultados. E não à toa, estou aqui hoje com o Fred Nobre, CEO do Muda, startup residente aqui da Razan, que tem como principal objetivo resolver todo esse problema que eu falei aqui, que eu contei aqui para vocês. Então, Fred, antes de tudo, eu queria entender mais sobre o que é a Muda. Opa, agradeço demais, Vitor. É um prazer estar aqui com vocês. Primeiramente, explicando um pouco como é que funciona o Muda. É um CRM com IA embarcada e onde a gente tem funcionalidades IU1. Como assim? A gente tenta implementar todas as funcionalidades necessárias para a empresa conseguir realmente atender melhor os clientes e, consequentemente, vender mais. Isso, quando eu falo isso, ele vai ter um Kanban para poder organizar o CRM dele, organizar os atendimentos, o funil de vendas. Ele vai poder criar agentes de IA que automatiza determinados atendimentos, como gerar boletos ou oferecer produtos, fazer follow-ups. Dashboards realmente onde você consegue acompanhar esse processo de atendimento de vendas, IA para analisar atendimento, se aquele atendimento está sendo bom ou não, inclusive a IA dá uma nota e gera um resumo de como foi aquele atendimento, traqueamento, então a gente consegue fazer um traqueamento e passar as informações realmente dos leads que são qualificados para a meta, de modo que a gente consiga otimizar esses leads que vêm. Então é uma ferramenta completa para quem realmente quer atender bem o seu cliente e quer converter isso em venda, que consequentemente todo mundo quer vender mais. Ah, legal. O Muda acaba sendo fundamental justamente como eu até comentei, né, desse processo da jornada. Muita gente desiste, eu particularmente sou um cara que sou muitas vezes paciente, mas quando Sim. acontece esse tipo de coisa eu perco zero a paciência, desisto logo, não sou um cara que vou causar qualquer tipo de intriga, Sim. discutir com quem está me atendendo, mas muitas vezes eu desisto já de conseguir seguir toda essa troca, conseguir seguir toda essa jornada, justamente por conta que o atendimento muitas vezes é demorado, falta informação muitas vezes bem qualificada. Passei por isso recentemente, para alugar um imóvel, para ter ideia, uma situação que muitas vezes parece simples, mas acaba que sendo, por conta dessa questão da falta de tecnologia no atendimento, acaba sendo muito demorado. Sim. Me conta mais sobre como é esse processo de implementação. Qual é o grande desafio que vocês têm? Geralmente é com as próprias pessoas, é muitas vezes com a parte da cultura empresarial que existe ainda, não somente aqui no nosso estado, mas imagino que no país. Como funciona esse processo de implementação que você entende como é o principal desafio hoje? Legal. Hoje o principal desafio é conseguir entender o que tem de tarefa repetitiva no cliente que a gente consegue automatizar com a IA implementando o Muda. Então, exemplo, a gente tem clientes que tem em média 500 atendimentos por dia pedindo boleto. Né? E aí quando a gente entra nesse processo de implantação, que vai treinar toda a equipe deles, os colaboradores, o que a gente faz? Não, vamos criar uma IA que integra com o RP dele e quando o cliente entra em contato, pede o CPF e ele já retorna o boleto. Então, antes tinha uma pessoa exclusivamente para isso e agora o IA resolve esse problema e deixa o cliente dele mais satisfeito e diminui a inadimplência. Então, muitas vezes, não é uma IA que vai resolver tudo do atendimento. São coisas específicas que são repetitivas e uma IA consegue resolver. Outro exemplo, a gente tem muito cliente na área de varejo com e-commerce. Então, a empresa vende online e o cliente às vezes só quer saber onde é que está meu produto, já saiu para entrega. Eu consegui implementar uma IA que integra com Shopify ou com qualquer e-commerce, que ela consegue consultar aquele pedido e retornar para o cliente. Ó, seu pedido já saiu para entrega, entendeu? Então, muitas vezes o cliente, quando ele entra no WhatsApp, que hoje ninguém quer mais atender ligação, tudo se resolve pelo WhatsApp, ele quer resolver coisas simples. É o boleto, é saber se o pedido está pronto, né? E coisas mais complexas a gente consegue fazer com que a IA entenda e transfira para o atendimento humano. Então, dessa forma, a gente otimiza o atendimento, resolve a maior parte desses atendimentos repetitivos dos clientes, né? E você usa o atendimento humano para o que realmente é necessário, entendeu? Então, isso realmente otimiza, o cliente fica mais satisfeito e você vende mais. Né? É basicamente isso que a gente faz. Então o maior desafio é isso, é quando a gente entra no negócio, entender o que é que tem de repetitivo, né? E criar um agente de IA dentro da plataforma para resolver aquele processo repetitivo. Legal, legal. Acaba que sendo fundamental até entendendo essa parte relacional, né? De se Exatamente. aprofundar sobre muitas vezes o próprio negócio, como você disse, de entender alguns padrões, sejam eles comportamentais, sejam eles envolvendo processo,
para que a partir disso vocês realmente possam solucionar algo de forma mais assertiva. Até para gerar essa percepção de valor. Eu até queria que tu trouxesse até esse ponto, até porque hoje, embora a Muda tenha uma tecnologia diferenciada, mas vocês acabam aqui tendo um grande volume de concorrentes também no Sim, mercado, né? sim, sim. Então, como é que vocês se buscam destacar em relação a gerar essa percepção de valor ainda maior, mais forte para os clientes de vocês? Uma excelente pergunta, porque o que é que acontece? Muitas vezes os clientes acham que, estou investindo em tráfego pago e tá vindo cliente, mas eu não estou conseguindo, muitas vezes não dá conta, não está convertendo em venda. E coisas simples resolvem, geram valor e diferenciam o Muda, digamos, dos concorrentes, né? Exemplo, tem um cliente nosso que é um médico que faz transplante capilar. Ele investe em tráfego pago e aí cai lead o final de semana todo. Chega na segunda-feira, a colaboradora dele, a atendente dele, se ela passar o dia tentando atender todo mundo, ela não dá conta. E meio que ele tá rasgando dinheiro, porque ele investiu uma grana no tráfego pago para aqueles leads chegarem e ser atendido. O que a gente fez? A gente fez um IA que começa a conversar com o cliente, pergunta se ele quer fazer um transplante de cabelo ou de barba. Ele fala, é de cabelo. A IA pede uma foto, o cliente manda a foto, ela analisa o grau de calvície. Baseado no grau de calvície, ela manda um áudio do médico explicando sobre aquele grau de calvície, o tratamento mais ou menos, e ela já agenda a consulta. Entendeu? E aí, aconteceu situações de sábado, 2 horas da manhã, a IA agenda a consulta para o médico e ele tá em casa dormindo, entendeu? Despreocupado. E a pessoa que ficava antes tentando atender todo mundo, agora ela vai atender quem realmente agendou consulta, né? Ou seja, ela focou em quem realmente é o cliente daquele médico. Então a gente otimizou o atendimento, melhorou a qualidade de vida da atendente, fez ele vender mais, porque lotou a agenda dele, né? Então, tudo isso parece ser simples, mas ele tem um impacto gigante no negócio. Legal, é importante compartilhar esse case, até entendendo que o Muda hoje, apesar que é muito forte no segmento do varejo, mas atua em diferentes segmentos. Sim, sim. E aí eu queria até que tu pudesse contar um pouco mais, até como é esse processo de adaptação tanto da ferramenta Muda, mas tanto o Fred enquanto empreendedor, de lidar com diferentes setores, querendo ou não, são diferentes culturas, Sim. são diferentes mercados, e é muito importante não somente se aprofundar a nível de informação, mas até nessa parte de relacionamento. Como é que funciona para vocês se adaptar a diferentes segmentos de mercado? Boa pergunta também. Basicamente, a gente foca muito em varejo, a gente é bem forte no varejo, tem grandes cases, mas a gente acaba pegando outros mercados também, porque o mercado em si é muito carente, né, de ferramentas que resolvam o problema na sua plenitude de forma eficiente, né? Ou seja, de implementar uma IA que faça diferença e não atrapalhe. Né? E aí a gente tem desde cemitério, né, que eu falo, tem um cemitério que o nosso cliente fala, um cemitério. Mas, por exemplo, é totalmente possível implementar uma IA que ela consiga tirar dúvidas do pessoal, às vezes chega o parente lá e, meu pai faleceu, ele tá aqui, eu quero saber onde é que ele tá enterrado, que eu não lembro. A IA consegue tirar dúvida e dizer, então, coisas que antigamente a pessoa tinha que falar no WhatsApp, esperar alguém atender para responder, ela consegue responder de forma rápida. E a gente, primeiro, quando vai iniciar esse processo de implantação, a gente entende como é que é o funcionamento do cliente, como é que é o atendimento, se ele já usa algum CRM, se ele usa planilha, se ele usa só o WhatsApp Web. Então, tudo isso a gente vai mapeando, né, e vai criando um roteiro de implantação, né, personalizado. Então, por isso que a gente acaba pegando vários segmentos, assim, mas por necessidade de mercado. Né? Legal. E é importante, até pegando isso como contexto, a startup de vocês soluciona uma dor de mercado que acaba sendo muito recente pelo fator de perceberem essa necessidade. Como você citou essa questão do cemitério, há 10, 15 anos atrás nem se tinha essa necessidade, muitas vezes, por não perceber essa dor de mercado. Exato. Então, pensando no Fred de 5 anos atrás, até devido à tua experiência na área de tecnologia, na área do varejo, o que tu faria diferente com base nas informações que tu tem hoje, com base nas informações que tu tinha antes, há 5 anos atrás? Eu evitaria atalhos. Eu acho que muitas vezes a gente tem muita pressa em entregar algo que a gente está desenvolvendo e a gente acaba talvez pegando atalhos para poder entregar algo. Então, sendo bem específico, eu tenho uma tecnologia que é mais robusta, mas eu vou usar essa outra tecnologia que eu consigo entregar mais rápido. Né? Então eu acho que hoje eu não faria isso. Hoje eu focaria em entender, do mesmo jeito que a inteligência artificial ela
ela está sendo disruptiva, ela está transformando o mercado, como a internet transformou o mercado, como o smartphone transformou o mercado. A inteligência artificial hoje, ela está realmente transformando o mercado. Mas é necessário você entender ela, entendeu? No contexto e saber como ela utilizar ela. E o seu repertório, né, de tudo que você já trabalhou, isso influencia demais, de como você vai resolver esses problemas utilizando inteligência artificial. Então, eu me aprofundaria, né, mais, né, e criaria justamente soluções mais robustas usando a inteligência artificial raiz mesmo. Eu falaria mais ou menos isso. E até não vou falar nome de produtos para não ser polêmico. E até pegando com base nessa tua resposta, teve alguma decisão, até devido a esse teu histórico, né? Como eu te disse, além do Muda, você teve uma trajetória historicamente assim no mercado. Teve alguma decisão tua, tanto em relação à informação, tanto em relação à rotina mesmo, a nível de processo, que já chegou a ameaçar teu negócio, que você se sentiu ameaçado? Cara, teve. E é um pouco até contraditório do que eu vou falar, porque eu acabei de falar que que nós atendemos vários mercados, né? Nosso foco é varejo, mas atendemos restaurantes, cemitérios. E eu falo que um dos grandes erros que eu cometi, que eu precisei tomar essa decisão, foi atender o ICP correto, né? E quando eu falo ICP correto, não é um segmento específico, entendeu? É realmente você saber qual cliente e se aquele cliente se adequa a você. Então, se ele, por exemplo, tem o perfil de automatizar, se a empresa dele está culturalmente alinhado a isso, né? Então, hoje em dia, o meu foco quando eu vou fechar um negócio, né? Inclusive a gente foca muito isso no comercial, é identificar se aquela pessoa realmente ela está no momento certo para implementar uma automação de IA, né, e um CRM para automatizar tudo isso, certo? Então eu tive que decidir, cara, é o seguinte, o meu perfil é esse. Não adianta eu querer pegar clientes com high ticket, clientes com low ticket, que não vai fazer sentido. Então eu tive que decidir, não, eu faço mais diferença nesse mercado, é um pessoal que realmente entende mais, que eu consigo gerar mais valor, né? E aí nessa decisão influencia, claro, porque você acaba tendo que abrir mão de uma receita, né, ali que você tinha para poder focar no high ticket, por exemplo, que é o meu caso, né, e mais que foi a melhor decisão que eu tomei, que no começo eu fiquei um pouco com medo, mas foi a melhor decisão que eu tomei porque a gente conseguiu gerar mais valor, conseguiu ajudar mais esses nossos clientes, entendeu? E foi a melhor coisa que a gente tomou de decisão. Legal. E até explicando também para quem estiver assistindo, o ICP acaba sendo o perfil de cliente ideal. Isso. Então acaba sendo um constante processo, até muitas vezes, de validação, principalmente Exatamente. na velocidade de informações que a gente tem hoje, de mudanças comportamentais, como você tem há 10, 15 anos atrás, o comportamento do mercado e do perfil de clientes era totalmente diferente do que a gente está acostumado hoje. Sim. E conta mais sobre como foi esse processo de validação até tu entender melhor sobre o teu ICP. Até só para contextualizar um pouco também, quando eu falo de ICP, por exemplo, recentemente eu tive uma reunião com uma cliente que o meu produto resolvia praticamente quase todas as dores dela. Que eu falei assim, cara, se ela contratar, ela vai estar no céu, porque vai resolver o problema dela de vendas, ela vai conseguir acompanhar os atendimentos, ela vai conseguir, cara, resolver uma série de problemas. Mas ela não, digamos, não estava pronta para poder adquirir a ferramenta naquele momento, entendeu? Financeiramente falando. Então, é um cliente, por exemplo, que a gente já definiu, não é o nosso CP. Por mais que ela tenha as dores que a ferramenta resolve, mas ela, por exemplo, nesse caso não está no ICP. Então, por isso que eu falo que o ICP não é o segmento específico. É saber se o cliente está pronto realmente para contratar você baseado no que você quer vender. Então, hoje a gente não é uma ferramenta que o cara se cadastra lá no site e ele mesmo usa, não. A gente entra no negócio do cara mesmo. E como é que a gente chegou nisso? Foi através de pesquisa de mercado. Então, uma das primeiras coisas que a gente aprendeu aqui na Razão Ventures foi aprender a fazer pesquisa de mercado, entender o que é que o mercado precisa, o que é que o mercado não gostava dos cases, né, dos players que já estavam no mercado, né? Então, por exemplo, um dos nossos primeiros clientes foi a Lojão dos Parafusos, né? E eles usavam a plataforma e o que eles mais reclamavam era o quê?
a plataforma é confusa de usar, é complexa, e eu tenho resistência dos meus colaboradores de usar a plataforma porque é complexa. Então, quando isso a gente estava em desenvolvimento, a gente estava fazendo a pesquisa de mercado e ela falou isso baseado na plataforma que ela tinha na época, que eu não vou falar o nome. E aí, a gente desenvolveu o sistema com a usabilidade bem simples, fácil de entender, fácil de operar e, consequentemente, esse cliente que a gente fez a pesquisa acabou virando nosso cliente, que é a Lojão, que a gente implantou lá e foi um sucesso. É um dos nossos primeiros clientes, tá com a gente desde o início, né? E eles operam a plataforma e sem resistência nenhuma. É um case fantástico. Legal. E hoje tem muito aquela conversa sobre a IA e tecnologia muitas vezes substituir o ser humano, né? Sim. É aquela história de terror que muitas vezes é É um comprado por muita gente. sensacionalismo assim barato, Exato, né? é de sensacionalismo. E uma palavra-chave que até vejo que vocês muitas vezes citam e buscam citar isso, também quebrando muitas vezes essa narrativa, é a parte da humanização no Sim. processo que vocês têm enquanto muda. Sim. Como vocês fazem isso para equilibrar essa questão de que, ao mesmo tempo, vocês estão implementando tecnologia e, ao mesmo tempo, também estão trazendo esse quê de humanização Sim. dentro do processo, do cliente, e até mesmo, imagina, não somente para o cliente empresário, muitas vezes que eu digo, né? Mas até porque vocês, querem ou não, tem que envolver pessoas, tem que envolver o vendedor, tem que envolver o SDR, tem que envolver quem está atendendo, quem está na linha de frente, digamos assim. Como vocês fazem para levar isso dentro do dia a dia de vocês? Sim, legal. Assim, IA, ela não é mágica, né? Então ela não resolve tudo. Porém, ela resolve muita coisa importante. Então, eu acho que esse sensacionalismo de dizer que uma IA vai substituir as pessoas e tudo mais, eu acho que até já passou essa fase, né? Não faz sentido, mas a gente consegue, utilizando IA, resolver muitos problemas, né? Como, por exemplo, a gente tem um cliente que é de assinatura solar. E ele tem lá 5 SDR, que são vendedores. É uma venda complexa, porque eles precisam saber se a energia do cara está dentro do padrão para ser cliente e tudo mais, aí tem que fazer os cálculos. Então, basicamente, a gente entendeu que cálculos são esses, e quando o cliente que vende o tráfego pago, né, o perfil lá do cliente deles que vende o tráfego pago e fala com eles, a primeira coisa que ele vai perguntar, seja bem-vindo e tal, me envia a sua conta de energia. Aí o cliente manda a conta de energia, eu bato a foto, aí consegue analisar, certo? O contexto ali, ver se está dentro do padrão, aí você é elegível aqui a economizar tantos reais aqui por mês com o nosso plano. E aí nesse momento ela já transfere para o atendimento humano. Por quê? Porque a gente entendeu que especificamente, por ser uma venda mais complexa, é necessário um atendimento humano para poder realmente fazer aquilo ali fluir. Porém, se eu conseguir colocar um filtro para saber se o cliente é elegível ou não a ser cliente deles, cara, eu resolvo o problemão. Porque imagina aí entrando 200, 300, 1000 leads, 2000 leads num dia. E aí eu consigo filtrar desses 2000 leads, esses 1.200 que são elegíveis. Eu vou otimizar o tempo da equipe dele, entendeu? E, consequentemente, também vender mais. Então, ela substituiu? Não, mas ela otimizou o tempo deles. A mesma coisa do médico que faz transplante capilar, que a gente otimizou o tempo, né, da atendente, onde ela recebe já os leads que já agendaram consulta, né? Então eu vejo isso, eu vejo a IA como uma ferramenta de otimização. E basicamente a gente usa isso no dia a dia, né? Como otimização. Isso é essencial, principalmente, como eu comentei, não somente para quebrar essa narrativa, mas até para gerar esse engajamento de quem de fato vai estar usando a ferramenta no dia a dia, né? Embora vocês tenham um processo de implementação, Sim. Mas é importante todo mundo da empresa estar se engajando e entendendo o que de fato vai estar gerando de valor, que vai estar gerando de resultado para todas as partes envolvidas. Fred, até puxando também aquela questão da decisão, mas também passando o contexto, a gente sabe que o empreendedor de startup tem seus desafios, digamos que muito particulares, né? A gente entende que no mercado existem diferentes segmentos ali, mas você, enquanto empreendedor de startup, você já começa se expondo ao risco, digamos assim. Sim. Então, o que eu quero te puxar é, você, enquanto empreendedor de startup, da área de tecnologia, qual foi a tua principal decisão, assim, que entende que, seja no sentido positivo ou negativo, mas impactou, né, o teu negócio, impactou a muda de alguma forma? Cara, é bem polêmico. Cara, assim, é clichê, mas você saber escolher sócios, certo? É muito importante. Dentro do contexto que ninguém consegue fazer nada sozinho, você muitas vezes precisa realmente de pessoas que ajudam você a fazer esse negócio acontecer, mas você
tem que ter consciência se realmente essa sociedade está alinhada, está culturalmente alinhada, né? Se tem os mesmos objetivos. Então é clichê, mas eu falaria isso, certo? E, cara, outra coisa também que eu vejo que é muito importante é você estar em movimento, certo? Eu acho que quando você passa a empreender, você não vai acertar tudo, pelo contrário, você vai errar mais do que acertar. Mas isso vai gerar repertório para você, você vai aprender com esses erros, você vai entender. Então o negócio é não desistir, estar em movimento e querer acertar, que aí você, com o repertório que você vai criando, né, você vai ajustando ali a direção e chegando aí no denominador comum aí, que é o objetivo da sua startup que for, né? E esse teu ponto que citou de estar em movimento, vocês hoje, enquanto estão aqui enquanto residência aqui do Hub, aqui na Razan, e acaba que sendo essencial muitas vezes essa conexão e de entender que muitas vezes pode estar passando aqui praticamente na frente da sua porta, ou em um evento, seja organizado pela Razan ou não, que tu pode estar aparecendo uma oportunidade embaixo do seu nariz, digamos assim, né? Sim. Então, como é que tu faz na prática para transformar essa conexão em oportunidade, em geração de negócio, transformar em dinheiro, né? Muitas vezes tem esse tabu, assim, digamos que no ecossistema de inovação e de negócio, falar sobre dinheiro. E a gente, no final de tudo que vai sustentar o negócio é dinheiro, é gerar receita. Exatamente. Como tu faz para transformar essas conexões em oportunidades de negócio diretamente para o mundo e até mesmo para o Fred enquanto empreendedor? Boa pergunta. Primeiramente, oportunidades passam bastante, são muitas oportunidades. Boa parte dos clientes que a gente tem hoje, dos grandes cases, são de eventos que ocorreu aqui. Então, por exemplo, Ponto da Moda, né? O Renan estava aqui, assistiu um pitch nosso, ele se apaixonou pela ferramenta e está com a gente até hoje, né? E o que a gente aproveita é justamente isso, é o ambiente, é o ecossistema, é você conversar com outras pessoas, né? Entender, validar o produto, né? A gente começou aqui em janeiro de 2025, e foi uma das coisas que a gente fez muito, a gente validou muito o produto. E as oportunidades vão aparecendo meio que de forma automática. Eu acho que o importante é estar no ambiente correto, certo? Com as pessoas que estão ali na mesma pegada de você, né? Ontem mesmo a gente saiu daqui 00:30, 7 horas da manhã já estava aqui, né? Então é essa pegada que faz a diferença, na minha opinião. E é bacana até citar isso, do 00:30, não romantizando o fato de a gente muitas vezes trabalhar demais, mas é sobre muitas vezes você abdicar, né? Abdicar de algumas coisas, tanto sejam elas pessoais ou sejam elas profissionais. Queria até que tu contasse um pouco sobre isso, porque imagino que além do Muda, né, tem o Fred enquanto pessoa, né? E além do Fred empreendedor, tem o Fred como pessoa. Como é lidar isso com essas abdicações que tem que ser feitas em prol do teu desenvolvimento do teu negócio, até para quem está assistindo, muitas vezes está começando, entender que muitas vezes não é o mar de flores, né? Então, é entender que você tem que se abdicar, muitas vezes, em prol de crescimento, seja individual, seja de quem está em volta de você. Boa. Eu sou um grande fã, sempre acompanhei o Flávio Augusto desde o início, sou fãzaço dele, sempre comprei todos os livros dele, sempre dei de presente os livros dele, Geração de Valor e Ponto de Inflexão e tudo mais. E uma das coisas que ele sempre falou, que sempre me impactou muito, é que estabilidade não existe. Isso é a maior verdade. Você nunca vai conseguir colocar na balança que vai trabalhar, vai cuidar da saúde, vai, né, tudo ao mesmo tempo. Não consegue. Você, em certos momentos da vida, você tem que direcionar mais energia para um ponto e menos energia para outro. Não tem para onde correr. Então, por exemplo, eu sempre fui apaixonado por esporte. Gosto de triatlon, fiz um meio Ironman aqui em Fortaleza, mas nesse trabalho árduo, né, para fazer a startup rodar, fazer tudo acontecer, eu engordei 20 quilos, né? E eu engordei 20 quilos assim, não glamorizando isso, mas é porque eu precisei gastar energia, né, para fazer o negócio acontecer, para comer fast food, para fazer tudo isso acontecer, mas também tendo a consciência que isso é uma fase, é um momento, né? Então eu falo muito isso, não se apegar, porque você nunca vai conseguir cuidar da saúde, cuidar da saúde mental, fazer tudo ao mesmo tempo. Não dá, cara. Estudar, então você vai ter que abdicar de algumas coisas, isso eu acho que é normal da vida, né? E você tendo consciência que isso é uma fase, eu acho que tá tudo bem,
né? Inclusive eu voltei a correr. Aí, boa, viu? Boa. Boa. Pra depois comer mais fast food, inclusive. Se Deus quiser. E, Fred, quando eu até te perguntei sobre decisão, né? Tu trouxe o ponto em relação até na formação, muitas vezes, de uma sociedade dentro do próprio Buda, ou seja, para qualquer contexto de qualquer empreendedor. Como é transmitir muitas vezes também esse pensamento, né? Que tu trouxe, você entende que muitas vezes tem que se abdicar, tem que entender que é um processo longo de uma startup, não é um processo curto prazo, não é um processo imediatista. A gente, até enquanto Razan, tem esse desafio de compartilhar esse modelo mental, porque a gente entende que o empreendedor brasileiro hoje tem muito aquela visão imediatista, Sim, né? De que vai estar investido no negócio, seja a nível de tempo ou seja a nível de dinheiro, sim, que vai estar conseguindo um retorno a curto prazo. sim. E a gente, até durante essa jornada que a gente tem, de praticamente 7 anos aqui enquanto Razan, entende que acaba sendo um desafio porque até para evitar qualquer tipo de frustração. Como é transmitir esse pensamento que tu tem do restante do teu time, sejam sócios, Sim. ou pessoas que à medida que forem entrando no Muda, de entender que nada vai ser imediato, nada vai ser a curto prazo, mas que existem processos ali de rotina que, com o passar do tempo, vão ser muito proveitosos lá na frente, lá no futuro. Excelente. Uma coisa que eu observo muito, como a gente está aqui no ecossistema, dentro desse ambiente, conhecendo vários empreendedores, você vê muitos casos que dão certo e muitos casos que não dão certo. E uma coisa muito interessante que a gente observa é que os casos que não dão certo, não é porque o produto era ruim, não era porque N motivos, é porque simplesmente o cara desistiu, entendeu? Ele desistiu daquilo. E quando você empreende, você tem que ter a consciência que você vai errar, que você às vezes o que você imaginava que ia ser o seu ICP é outro. Então você vai ter que pivotar, você vai ter que refazer o seu produto, entendeu? E isso gasta energia, isso gasta tempo, né? E você precisa estar em movimento, como eu estava falando. Isso é o que diferencia essa resiliência de não desistir, de correr atrás do objetivo de fazer acontecer e fazer o negócio rodar. Né? Então, hoje, assim, através do ecossistema, de tudo que a gente vem analisando, eu acho que é isso, é você não desistir, manter a resiliência, ser casca grossa mesmo e fazer o negócio dar certo. E a maior parte desiste, né? Se fosse fácil, todo mundo fazia, né? A grande maioria desiste justamente porque tem esse pensamento, eu vou empreender porque eu não quero trabalhar para ninguém, né? E acaba tendo que trabalhar para os seus clientes, que é o mínimo, né? Você faz um produto para os seus clientes é que mandam em você, muitas vezes. E muita gente não tem essa resiliência, né? Não tem. E não é porque eu tô na tua frente conversando contigo, mas eu percebo que isso é muito alinhado no contexto do Muda, né? Sim. Das pessoas que entram, sejam recentemente, mas recentemente teve entrada de pessoas aqui no time do Muda, e que isso ficou muito bem alinhado desde o início, essa questão da expectativa, como eu disse. Até para entender que todos esses processos, mesmo que mínimos, sejam uma pessoa da tecnologia, tem alguma pessoa do marketing, seja você como CEO, entender que tudo juntos vai fortalecer ainda mais essa rede que o Muda quer alcançar de negócios, de impacto e, acima de tudo, relevante, né? Exatamente. Uma coisa que aqui, enquanto Razan, muitas vezes a gente busca citar, bater nessa tecla, trazer seja para ti ou para as outras startups que estão aqui dentro do ecossistema que a gente não só quer realmente impacto o resultado, mas quer tornar vocês relevantes. Sim. Quanto empreendedores, então quando a gente tem essa intenção de colocar vocês de frente com os pitches aqui que a gente coloca, você citou o caso do Renan, do Porto da Moda, já apresentou o pitch para Três Corações, já apresentou o pitch para Ambev, já apresentou o pitch para vários players, para Paco também, né, para Paco, vários players, não somente aqui, que saiu muito Daniel do Ausch. Daniel do Ausch também, Daniel Beras do Grupo Ausch. Então a ideia é que a gente crie essa maturidade com vocês, de fato conectando vocês com o mundo real. Sim. Então, até puxando também para essa parte de conexão novamente com o mundo real, agora com os grandes empresários que a gente conecta, não somente aqui dentro do espaço da Razan, mas também fora aqui, né, do nosso espaço. Quais são as principais conversas, até você citou a questão do Daniel, recentemente você teve uma conversa com o Daniel, Sim. Mas eu queria te perguntar justamente sobre isso. Teve alguma conversa recente que mudou, assim, digamos que abriu tua mente, que conseguiu virar a chave na tua cabeça, que você pode compartilhar aqui com a gente? Cara, sinceramente, é muito do que eu já venho falando aqui, mas
a IA por si só, ela não resolve o problema. O que resolve é o seu repertório, é o problema que você entende. Então, por exemplo, a gente comentou do Daniel do Ausch, ele é um cara que entende restaurante indo e voltando, então ele sabe todas as dores que ele tem no restaurante. Então, como ele tem repertório, ele sabendo utilizar a IA, ele consegue resolver N problemas na reserva do restaurante, para evitar o show das reservas, entendeu? Para atender melhor os clientes, para poder oferecer cupons. Então, eu acho que o grande insight que eu venho ultimamente tendo, e eu me aproximo de pessoas disso, são pessoas que têm repertório. Ou seja, se você não tem repertório, a IA não vai conseguir te ajudar muito. Mas a partir do momento que você tem repertório, que você sabe como resolver determinados problemas, a IA potencializa muito isso. É um negócio impressionante. Eu bateria na tecla disso. Legal. E até dentro disso, você tem que estar preparado, porque a qualquer momento, como eu disse, né, pode parecer bater alguém na porta aqui, seja o Daniel, do Grupo Auchan, CEO do Grupo Auchan, que é um grande player do setor de vários Sim. restaurantes, um dos maiores a nível da região, não somente aqui no Sim, estado do sim. Ceará, mas norte e nordeste. Muitas vezes pode aparecer, chegar aqui, bater na porta, um grande player desse, e você tem que estar preparado. Sim, com certeza. Como é que tu faz para estar se sentindo preparado, porque a gente sabe que não é fácil Sim. de se conectar com um grande empresário como esse, que tem esse repertório, como você falou, já se conectou com dezenas e centenas de negócios. Como é que tu se prepara no teu dia a dia para chegar e não desperdiçar aquela oportunidade de estar de frente com um grande possível cliente, um grande possível parceiro? 3 coisas. Primeiro, eu amo isso, então eu acho que eu nasci para empreender, eu amo fazer acontecer e eu amo impactar pessoas com empreendedorismo, então eu acho que essa paixão me ajuda a fazer isso acontecer. Outra coisa que fez muita diferença para mim, que foi fundamental, foi as mentorias. Então, nas mentorias eu aprendi como se portar, o que é que realmente é importante em conversas desse tipo. Então, para mim também foi fundamental, né? Conheci pessoas fantásticas, que inclusive a gente mantém amizade até hoje. E, cara, eu vou dizer um segredo que eu tenho, que parece babação, mas não é não. É o Strauss, cara. Eu confio demais. O Strauss é um cara que me dá muita dica, me assessora muito bem, entendeu? Às vezes bate algumas coisas na porta e ele, cara, espera, fatura primeiro, sei lá, 100 mil, vamos passar disso aí a gente vê essa situação, porque dá para valorizar mais. Então, assim, eu me sinto mais seguro. Então, eu estou num ecossistema, num ambiente que fomenta tudo isso, e eu tenho pessoas em que eu confio e que me direcionam muito bem para tomar melhor decisão. Legal. E uma coisa que eu gosto de destacar, até pelo Fred, que é a postura do Fred, e falando aqui na frente dele também, é que é um CEO que não é CEO de sala do ar-condicionado. Não, né? É um CEO que faz questão, inclusive, de ir no campo de prova, ir no cliente, bater na porta do cliente, conversar com cada um dos clientes. O quão isso influencia para o teu desenvolvimento do teu negócio, Fred? Até para puxar um pouco dessa parte também comportamental de empreendedor, até puxando aqui também para a Razan. Logo, quando chega aqui para uma startup, aqui enquanto residente, para ser acelerado, a gente tem o primeiro módulo, que é o quê? Mínimo empreendedor viável. Então, é importante a gente falar da questão da mentalidade, dessa parte comportamental, que é fundamental para o crescimento de qualquer negócio. Sim. Como foi importante essa questão de você, como CEO, estar cada vez mais indo para o campo de prova, batendo na porta dos clientes e interagindo com eles? Cara, foi fundamental, até porque é um feedback em tempo real, um feedback genuíno, né? Recentemente a gente fechou um grande cliente, que é uma indústria na Caucaia, e eu fiz questão de ir lá, de acompanhar o processo de implantação e entender qual era a primeira impressão do pessoal, e a primeira impressão foi muito positiva, me surpreendi, né? E, cara, foi fundamental para a gente poder entender o que é que faz sentido no produto, o que não faz, entendeu? Ver aonde tem gargalos na implantação, onde tem gargalos no suporte, o que é que a gente consegue melhorar, né? Então foi fundamental. E isso já tem muito de mim, eu gosto de estar perto do cliente, né? Mas o próprio ecossistema e as mentorias reforçaram mais isso em mim, né? A questão de entender como fazer pesquisa realmente de verdade para poder ter dados para tomar decisão. Então, e muitas vezes essa pesquisa você faz indo no cliente ou manda, né? Para o cliente responder. Então, para mim é fundamental. E uma coisa que tem muito nessa área de tecnologia, eu sei, cara, vai trabalhar com tecnologia, cara, eu tenho que saber programar, tem que entender de arquitetura de software, eu não sei. E muitas vezes, cara, você tem que entender de pessoas, você tem que saber lidar com as pessoas,
tem que conseguir ter a perspectiva de entender o que é que realmente está causando dor nele, entendeu? Então, eu acho que isso é fundamental. Entender de tecnologia é importante para uma empresa de tecnologia, mas, cara, o que vai te diferenciar dos demais players do mercado é você entender de pessoas, né? E isso é muito importante, até pelo aspecto que não é somente sobre vender, mas também sobre reter esses clientes. Sim, sim. Isso lá na frente para o cliente vai ser um critério fundamental para que ele entenda, continuo ou não com muda. Sim. Ele não vai estar pensando somente no muda, como eu disse, até porque por trás da marca tem o Fred enquanto empreendedor. Sim. Então fortalecer esse vínculo acaba sendo importante até quanto critério para o cliente, na percepção do cliente, de continuar ou não. E aí até puxando sobre isso, agora puxando uma linha, uma visão um pouco mais negativa sobre essa questão de parte relacionada com o cliente, a gente entende que não somente tem os clientes que são legais e que acabam que interagindo no feedback positivo, mas também tem a questão do feedback negativo. Como tu faz para lidar também em questão até da mentalidade, de muitas vezes não se perder com o teu próprio negócio, ou de perder a confiança com o teu próprio negócio, daqueles clientes que talvez dão um feedback negativo, seja de forma mais incisiva, que a gente sabe que tem, muitas vezes no estresse, às vezes no ambiente ali, enquanto rotina de empreendedor, acontece algo que recai sobre a tua ferramenta, ele terceiriza a culpa, mesmo não sendo tua culpa, mas ele terceiriza a culpa. Como é que tu faz para lidar com isso, nessa parte de entender que talvez que um feedback negativo pode ser até uma forma de aprendizado e fortalecimento do negócio, e até para, como eu disse, né, não se perder tanto na questão mental, mas também na questão do teu próprio negócio mesmo. Sim. Cara, são pessoas, e vai ter feedbacks positivos, vai ter feedbacks negativos, e a grande questão é como você vai aprendendo a lidar com pessoas, é entender que por ser pessoas, você tem que filtrar e abstrair o que realmente tem de verdadeiro ali, o que realmente faz sentido. E assim, o mais interessante é que muitas vezes, nessa dor, nessa situação que a gente pensa que vai ser um grande problema pra gente, muitas vezes está uma grande oportunidade, entendeu? Então, por exemplo, no início do ano agora, teve um grande banimento em massa de vários WhatsApp, de vários clientes. Cara, e a gente acabou tendo mais clientes, entendeu? Então, acabou entrando mais clientes pela confiabilidade que os nossos clientes têm. Então, eles passaram a indicar a gente, a indústria lá, que eu tava falando da Calcaia, já indicou outro, bota esse que a gente resolveu com eles, entendeu? E ter essa consciência de, tem um cliente que tá reclamando, é saber abstrair aquilo ali, né? Saber que o cliente tá com aquela dor lá para resolver, que ele quer o problema dele resolvido. Muitas vezes ele também pode ter brigado com a mulher e ter tido outros problemas na vida e acabar descontando em ti. Então é ter essa consciência, entendeu? Saber que nem tudo a maioria das coisas, na verdade, não é pessoal, não. Entendeu? Então é isso, é você saber ir lidando com isso, né? Eu acho que quando você não gera expectativa, não gera frustração. E é como até tu disse aqui, né? IA não faz milagre. Não, faz não. Então as expectativas têm que estar muito bem alinhadas, não somente lá no início, mas também durante essa relação. Tanto que quando a gente faz o processo de implantação, a primeira coisa é, bota a plataforma sem IA. Vamos ver como é que o pessoal, né, os colaboradores se comportam. Teve uma boa aceitação, massa. Então vamos agora começar a automatizar, implementando a IA, onde os pontos mais críticos. Aí a gente vai implementando. Entendeu? Precisa integrar com a RP, precisa integrar com algum e-commerce, e aí a gente vai vendo e fazendo isso acontecer. E o ponto importante, pegando como gancho, que eu vejo que vocês seguem bastante à risca isso, que é aquela coisa, né? Quem não é visto não é lembrado. E uma coisa que eu acho bastante os grandes pontos fortes que vocês têm é dessa visão estratégica disso, implementar na prática através de ativação de algumas comunidades. Vocês já fizeram alguns eventos aqui com a comunidade de profissionais da área do marketing, por exemplo. Até pensando em alguns projetos futuros que vocês podem ativar de forma ainda mais forte essa comunidade. Já tiveram com comunidades também dos próprios clientes de vocês. Exato. Então, como tu entende que isso acaba sendo muito importante para o teu negócio, até dessa questão do quem não é visto, não é lembrado, o quanto isso acaba fortalecendo ainda mais o teu processo, não somente enquanto venda, mas até a questão do crescimento da reputação do Muda, né? Olha que legal isso aí que tu tá perguntando, porque a gente já fez vários eventos com a comunidade do pessoal do marketing, com uma comunidade assim, muito unida com a gente, que a gente tem o maior carinho, né, marqueteiros e tudo mais, com os profissionais da saúde. Então, por exemplo, clientes nossos como a CTI, que é uma das grandes empresas de fisioterapia que tem em Fortaleza, a gente já fez eventos aqui, né, com grandes nomes. E assim, para você ter noção, repetindo, essa indústria que tem na Calcaia,
eu fiz uma grande amizade de entender as dores lá do dono, do proprietário e tudo mais, e ele ficou tão empolgado que ele falou, cara, é o seguinte, eu sempre gostei muito de empreender, e eu tenho meio que uns amigos, que é um grupo de amigos, que a gente troca ideias sobre empreendedorismo e tudo mais. Tem como tu vir agora, dia 31, fazer uma palestra, explicar como é que funciona e como a gente pode melhorar, entendeu? Então, tipo assim, é um cliente que perguntou a mim, entendeu? Para justamente ajudar os amigos dele. Então, para você ver como esse relacionamento é tão importante, entender de pessoas é tão importante, entendeu? E faz toda a diferença. Então, hoje, praticamente, é um cliente que indica para o outro, que a gente vai gerando um bom relacionamento, que faz um evento que impacta várias pessoas, que aí vem clientes, né? E é um conjunto de tudo. É o ambiente que influencia aqui, são as pessoas que estão aqui, que você está todo mundo na mesma energia, né? É o relacionamento que você tem com os clientes, é você saber lidar com as situações que vão acontecendo, né? Com as situações difíceis que acontecem no dia a dia, todo dia acontece, né? E aí esse combo aí vai gerando, né? Esse sucesso que está sendo Muda. E é interessante porque acaba que essas ativações de comunidades, não somente com finalidade de marketing ou finalidade de venda, mas como eu disse, acaba aqui também sendo um grande campo de provas de teste para vocês, né? Sim. Vocês, além do Muda em si, mas vocês também têm outras vertentes, seja ativação de uma rede de embaixadores do próprio Muda, que isso está por vir. Não sei se eu dou spoiler aqui, né? Porque isso ainda vai ser lançado de fato. Mas me conta mais sobre como vocês até traduzem esse posicionamento que vocês têm dessa ativação de comunidades em algumas ações. Não sei se pode contar, mas... Não, pode. A gente vai fazer o lançamento agora do Muda Partners. É um projeto que a gente vai fazer junto com essa comunidade de marketing, que é uma comunidade muito engajada com a gente, onde a gente vai comissionar essa comunidade de forma recorrente. Então, por exemplo, o Vitor tem uma agência de marketing. Os clientes do Vitor têm as dores de atendimento. Muitas vezes o Vitor faz tráfego pago, aí o pessoal atende mal, né? E aí fica a briga, o pessoal que atende mal diz que é os leads que vem desqualificado, que o Vitor está gerando, e fica uma briga que não resolve nunca, né? E aí o que a gente faz? Esse cara, esse Vitor, indica o Muda, recebe uma comissão recorrente, porque muitas vezes ele faz parte daquele processo de implantação, então nada mais que justo dele receber alguma coisa, né, porque muita coisa passa pelo Vitor, né, por exemplo, e resolve o grande problema, que uma das métricas que a gente analisa é justamente isso. Desses leads que estão chegando, quais são qualificados? E desses qualificados, quantos se converteram em venda? E com esses dados a gente sabe se o problema está no comercial e a gente precisa melhorar, ou se realmente o tráfego pago tem algum problema e a gente precisa ajustar alguma coisa, né? E aí a nossa intenção é o quê? É resolver o problema, não é jogar a culpa para os vendedores, nem jogar a culpa... cara, onde é que está o problema? Ah, tá aqui, então vamos resolver. Então por isso que a gente acabou se aproximando muito dessa comunidade de marketing. É legal e saber fazer do limão uma limonada, né? Aproveitar dessas oportunidades, como eu disse, de entender que não é somente conexão, mas também é uma oportunidade de negócio. Exatamente. Às vezes passa debaixo do seu nariz, você tem que aproveitar. Porque no meio dessa confusão, dessa briga, a gente entra no meio. E aí a gente fica de que lado? Do lado dos vendedores que estão querendo vender ou do lado do marketing? Não, vamos ficar do lado de resolver o problema do cliente, quer fazer ele vender mais. E aí a gente, com os dados, a gente consegue saber onde é que está e resolver. Exato. E até pegando também novamente esse gancho, você falando de projeto futuro, que é que tu enxerga de futuro, não somente do Muda, mas de visão de mercado. Sim. Como você prevê aí as movimentações do mercado de tecnologia, seja ele do varejo, que tu pode citar mais especificamente, até porque tem suas particularidades, que a gente sabe que tem algumas dores que são mais latentes, né, mais específicas do setor de varejo, mas também para o mercado como um todo. Como é que tu enxerga aí a visão de mercado e como o Muda pode, no bom sentido, se aproveitar disso? Cara, assim, minha visão de futuro, na verdade, eu já estou trabalhando para isso acontecer, que eu me apaixonei pelo mercado de varejo. Eu venho do mercado de food há muito tempo, né? Mas me apaixonei pelo varejo e com o que dá para fazer no varejo, né? Então, o que é que eu vejo no futuro? IAs que se conectam com RPs, com e-commerce, não para tirar dúvidas ou para sugerir produtos, mas para realizar vendas, gerando link de pagamento, confirmando se o pagamento realmente aconteceu, né? E fazendo todo esse processo de venda automático. Porque tem um comportamento no usuário do WhatsApp aqui no Brasil que é impressionante. O pessoal utiliza o WhatsApp depois das 6 horas ou de madrugada, final de semana, que normalmente
a maioria do varejo não tem uma equipe para atender aquele cliente, Uhum. né? E também tem um comportamento muito peculiar que eu pessoalmente acho estranho, que é o quê? Quando eu quero comprar uma coisa, eu abro aqui o app da Amazon e compro um copo aqui, por exemplo. Faço pedido, pago e recebo em casa. Cara, é impressionante como tem gente, eu vejo isso nos clientes, que não quer comprar um app de e-commerce, não. Ele quer falar aqui no WhatsApp, tirar as dúvidas, eu quero. Faz o pagamento para receber. E eu vejo justamente esse comportamento cada vez mais forte dentro do WhatsApp. E aí eu tô justamente trabalhando muito forte nisso, por isso que eu tô focado no varejo, porque eu vejo que isso é uma grande tendência de cada vez mais usuários comprarem de forma conversacional pelo WhatsApp. Bacana. E essa visão, até voltando naquele ponto que você comentou, né? Da questão de estar em movimento. Tem que estar ligado em tudo que está Sim. acontecendo, tudo que está rolando, seja na parte comportamental, ou seja, dos indivíduos, como você disse, essa questão de as pessoas querem interagir depois das 6 da noite, até mesmo de madrugada. Eu fui um caso desse, dessa questão, dessa situação que eu te falei de alugar um imóvel. Eu só conseguia, muitas vezes, devido à minha rotina, né? Só conseguia falar depois das 6 da noite, ou muitas às 11 da noite, meia-noite, e não tinha ninguém disponível. Sim. E era uma confusão grande, porque respondia no seguinte, aí fazia a mesma pergunta de uma coisa que eu já tinha falado, porque tinha só tido aquela mensagem automática, né? Ah, seja bem-vindo, Vitor. Amanhã, em breve, o consultor vai entrar em contato com você. Sim. O consultor pegava e voltava na mesma pergunta, então sempre foi uma dor de cabeça para mim quanto a isso, por conta dessa parte de rotina. Sim. Então, é legal ter essa visão de comportamento dos indivíduos, até, apesar que vocês são B2B, Sim. mas também tentar entender quem está na ponta, né? Claro. Quem vocês querem atingir, né? Que a nossa intenção é justamente gerar uma boa experiência para o cliente final lá, que é o cliente do nosso cliente. Né? Então a gente tem que estar de olho ali, né? Como é que está sendo essa experiência? Por isso que a gente utiliza IA para avaliar esses atendimentos, essas conversas, essa experiência, entendeu? E inclusive comparar, a gente muitas vezes compara como é que foi o atendimento aqui pela IA, como foi o atendimento humano, porque assim, eu tô batendo aqui na IA, né? Dizendo que eu tô batendo, mas cara, tem muita gente aí que tem esse copo, a pessoa responde, não. E pronto, entendeu? Isso existe, cara. Isso é comum, infelizmente. Então acaba que ela se destaca por uma coisa dessa, né? E apesar que vocês atuam tanto em atendimento, tanto em venda, mas eu acredito que nessa parte de atendimento fica algo muito mais mensurável, porque na prática você vai estar acabando o quê? Para o empreendedor, seja o pequeno, médio, geralmente, né? Vai estar entendendo, não, eu quero que o pessoal diminui a reclamação, para de me encher um saco em relação a volume de mensagem que ficam descontroladas, do pessoal reclamando, de não ter um Vitor da vida saindo e desistindo de uma venda porque o atendimento tá ruim. Então é bem legal também ter essa visão de que acaba que vocês têm que também ter essa missão de entender que aquela entrega de vocês tem que se tornar algo mensurável, né, para o cliente de vocês. E tipo assim, a maioria dos atendimentos são coisas simples. Onde é que fica? Aí ela mandou o link do Google Maps. Sei lá, faz qualquer pergunta, entendeu? Qual o endereço de vocês? Qual o telefone? E isso daí é a coisa mais simples de fazer, treinar uma IA para responder essas coisas simples ou dar orientações, como por exemplo, você queria alugar uma casa, e uma IA podia orientar, é o seguinte, eu vou precisar de tal documento, amanhã, tal hora, o atendente vai te atender. Se você puder adiantar com isso, a gente já agiliza. Entendeu? É o tipo de coisa. Então, assim, não adianta também querer fazer nada mirabolante. É começar do básico e ir amadurecendo. Entendeu? Essa é a receita para dar certo. Que acaba impactando diretamente na parte de venda, né? Sim. Então, torna-se ainda mensurável não somente esse ponto que eu disse, até de forma até um pouco grosseira da questão de diminuir o pessoal reclamando e tal, os próprios possíveis clientes, mas também essa parte de venda, né? Essas consequências que acabam respingando diretamente no aumento das vendas, no aumento da receita. E muitas vezes o empreendedor não tem noção de como é que tá o atendimento dele. Ele vê uma reclamação e outra, às vezes, né, pontual, mas quando ele, por exemplo, muda, que a gente faz essa análise de atendimento, que a gente bota uma IA para analisar cada atendimento, e ele gera para ele uma nota, né, um IPS com um resumo, que ele olha assim, caramba, meu irmão, tem muito a melhorar aqui no meu atendimento, né? Isso faz uma diferença gigante, entendeu? Como a gente coloca, isso é perceptível, às vezes eu coloco em determinados clientes que, poxa, esse aqui o atendimento já é muito bom, o pessoal que tá atendendo bem, né? Como eu boto em clientes que a nota é baixíssima, 0, 2, 3, e é impressionante porque
E outra coisa, só para eu falo Sim. muito, né? Pode falar, eu gosto assim. Outra coisa muito legal dessa análise de atendimento é o quê? Quando a pessoa finaliza o atendimento, que aí analisa, ela dá uma nota. Então, meio que a pessoa vai se observar se ela realmente está atendendo bem, porque ela sabe que se ela não atender bem, a nota dela vai baixar. E aí não é o Fred que está avaliando ela, não é o Vitor, não é o dono da empresa, é uma IA que foi treinada para fazer aquela avaliação. Então ela meio que isenta para isso. Então, cara, isso ajuda muito a melhorar o atendimento. E essa realidade é importante até dentro do contexto, principalmente do pequeno e médio empreendedor. Sim. Por que eu digo isso? Porque o pequeno e médio, eu já fui empreendedor, já passei por essas, de ter um volume de mensagens no meu WhatsApp há cerca de 3 a 4 anos atrás. Não conhecia o Mudo ainda não existia para solucionar esse meu problema, mas eu sei bem aquela coisa, né? Eu fazia o marketing, eu fazia a parte de venda, eu fazia a parte do atendimento, eu tinha que ao mesmo tempo pensar na parte estratégica do meu negócio. Então acaba que você, na prática, trazendo isso também para a realidade do pequeno e médio empreendedor, eu diria, de ele até focar em outras coisas, né? Sim. Focar em outras demandas que vão estar gerando valor para a parte mais tática e estratégica do negócio, do que às vezes ficar na operação. A gente tem grandes corporações que até tem direitinho ali o setor, tem uma pessoa do SDR, tem uma pessoa comercial, mas sabe que o pequeno empreendedor tem que estar lidando de formas múltiplas ali, fazendo um pouco de tudo. Sim. Então, é legal que vocês conseguem trazer isso também para a realidade da maioria dos empreendedores a nível Brasil, né? Sim. É isso mesmo, a gente consegue trazer isso e meio que tirar uma fotografia ali do que está acontecendo. E vai falando, eu vou lembrando, vou me empolgando. A gente tem um outro dashboard que é muito interessante, que é a produtividade, né? Do atendente. Então a plataforma em si mensura como é que está a produtividade, se ele está atendendo ou não, e a gente implementou isso já sendo feedback de cliente. Então, tipo assim, tem um cliente que ele tem 5 SDRs, aí a gente tem que estar atendendo o cliente. Ele fala, Fred, cara, tem alguma coisa errada, eu olho aqui pelas câmeras, e a galera que era para estar atendendo o cliente, que eu pago para os clientes chegarem lá através do tráfego pago, não tá brincando, tá fazendo qualquer outra coisa. E aí foi o que a gente fez, a gente colocou a plataforma para começar a monitorar esses atendimentos e se o cliente, se o SDR está atendendo mesmo ou não. E além de monitorar, que a gente gera esse percentual de produtividade, a gente compara com também a quantidade de vendas dele. E aí, consequentemente, os que são mais produtivos utilizando a plataforma são os que vendem mais. Né? Então, meio que já dá uma coisa que a gente já imagina, mas é diferente quando você tem dados, quando você sabe, ó, aqui pessoal, entendeu? O fulano de tal aqui, ele falou com menos clientes e, consequentemente, ele também aqui vendeu menos, né? É legal. E trazendo isso até para quem também quer empreender, né? E até, apesar que o Muda, digamos que é recente, né? De um ano, em janeiro, um bebê ainda, né? Então, uma criança ainda, uma startup que está começando ainda a sua jornada. Mas tu tem tua experiência também no mercado de tecnologia já ao longo dos anos aí em outras empresas, também empreendendo. Qual a principal dica, o principal insight que tu daria para quem está querendo empreender no ramo de tecnologia? Porque, como eu disse, empreender no ramo de tecnologia, empreender com startup tem sua particularidade, né? Então, são outros contextos, outros ambientes, outros objetivos e metas que existem ali. Ao contrário de negócio tradicional que tem que mês a mês você vai matando um leão por dia ali para poder pagar seu negócio, né? Apesar que também tem isso na startup, mas ainda tem o plus, que tem o objetivo e meta lá no futuro de ter um processo de venda, né? Da startup, da tecnologia. Como é isso para ti? E até trazendo isso também até para dica, né? Enquanto visão da tua experiência para quem está querendo começar empreendendo no ramo de tecnologia. Ritalina, Fluxotina e Montar. Brincadeira. Assim, primeiro, tem que começar. Você nunca vai estar pronto 100% para isso. Você tem que começar, você tem que errar, entendeu? Tem que estar em movimento para gerar repertório. Então comece, né? Entenda que você vai se frustrar, que você vai estar errado, que na maioria das vezes você não vai estar certo, que você precisa escutar outras pessoas, que você... Então, comece e não foque só em tecnologia. Foque também em entender de negócios e entender de pessoas, entendeu? Porque você sozinho não vai conseguir fazer o seu negócio crescer, né? Você não pode ser centralizador e você tem que montar uma equipe que acredite nesse sonho junto com você e faça isso acontecer junto com você, né? E eu sou bem, se eu pudesse também dar uma dica, eu falaria de ter uma empresa enxuta, né? Enxuta de pessoas mesmo, né? De você ter uma equipe enxuta,
que esteja alinhado com seus objetivos, né? É uma equipe que realmente ela consegue ser mais produtiva, ela consegue entregar mais e você consegue recompensar melhor, entendeu? Uhum. Eu sou grande fã assim, de várias startups que tem receitas bilionárias e você vai ver a equipe é 30 pessoas, Uhum. né? Então eu sou fãzaço e eu gosto muito dessa pegada. Uhum. E é fundamental ter um time, além de cima engajado, mas que entenda sobre o negócio. Ou seja, de Sim. ponta a ponta tem que entender sobre qual é o objetivo, quais são as metas. Acho legal também, aproveitando também do contexto do mundo, que eu acho legal que é também transparente em relação a tudo, né? Apesar que tá o Sim, CEO e, enfim, o sócio fundador, mas a ideia é que acaba que transmitindo isso para os demais, até porque sim. o Muda tem que pensar não somente no contexto que está hoje, de 3 pessoas no time, são 3 São pessoas no 3 time, pessoas hoje. mas no contexto quando tiver 30 pessoas no time, ou É, tiver 20, 30, 50 pessoas no time, para justamente trazer essa visão que essas pessoas, à medida que for entrando, estejam muito bem alinhadas exato. com vocês, não somente com a visão que o Fred tem, mas com a visão, acima de tudo, do que o Muda entende que acaba que sendo relevante, acaba que sendo importante para atingir seus resultados, né? Exatamente, é exatamente isso, né? É dessa forma que eu acredito que a gente consegue criar uma empresa enxuta, uma empresa produtiva que faz a diferença no mercado, né? E você saber contratar as pessoas certas, você saber o momento de você também tirar a pessoa, porque muita gente, por exemplo, fala de cultura, tem que ter cultura, mas basicamente, cara, resumindo, cultura é quem fica e quem sai, entendeu? É quem você permite estar ali dentro da sua empresa. Então, por exemplo, se você tem um foco muito forte no cliente e você vê com a pessoa ali não dá atenção para o cliente ou para o produto que vai resolver aquele problema do cliente, não faz sentido ele estar no teu time, né? Então, Uhum. resumindo, é isso. Então, por isso que entender de pessoas, montar a equipe certa, ter uma equipe enxuta que você consegue acompanhar e ser mais produtivo, né? Ainda mais com todo o potencial de tecnologia que a gente tem hoje, né? Eu acho que tudo tem a realmente fazer com que essa receita dê muito Uhum. certo, né? E uma coisa legal que eu acho no profissionalismo de vocês, que vocês transmitem isso até na estética de vocês, né? Na parte do marketing, Sim, principalmente. Tem a camisa do Muda, no próprio pitch, acaba sendo muito bem redondo, muito bem comunicado sobre o que é Google. sim. Vocês têm essa prudência, né? De comunicar para o mercado qual é o objetivo, qual é o produto de vocês. Tem até aquele sinalzinho que até hoje, É a mudinha, que né? até hoje me enrola um pouco de fazer. E isso acaba sendo fundamental, né? Até para as É, pessoas entenderem que hoje marketing também é muito constância, né? é. Eu vejo que vocês são muito presentes quanto a isso, até naquele aspecto que eu falei de ativação de comunidade, mas também nesse profissionalismo que vocês até têm na estética do Muda. E para você ver como o ambiente certo influencia. Por exemplo, eu sou muito fã do pessoal do Mapa, Uhum. que é aqui do ecossistema, e eu acho eles uns caras muito foda assim, para conteúdo. Assim, os caras, Uhum. eu tenho uma admiração gigantesca e muito Uhum. coisa influencia positivamente a gente. Então, Uhum. ainda puxando aquele gancho, né, Sim, do sim. ambiente influenciar, de você estar perto das pessoas certas, entendeu? Uhum. Tende a dar certo. Você vê o que é que dá certo, o que não Uhum. dá e te influencia Legal. para isso. Sensacional, e acaba eu suspeito a falar, porque eu sou da Razão, mas é exatamente isso, né? Quando a gente faz questão, a gente sabe que teve os desafios aí nos últimos anos, principalmente na época da pandemia e pós-pandemia, da questão do home office, do polêmico da sobre Sim, home office. Mas não é isso que eu quero trazer de assunto, não, mas justamente sobre isso, né? De valorizar essas conexões muitas vezes reais, humanas, que acabam acontecendo no ambiente, não somente glamorizando ou sim, romantizando e dizendo que é um mar de flores, até porque a gente sabe que existem seus desafios também nessa rotina. sim. Mas principalmente de ter essa visão de que conexão também é uma oportunidade. Eu busco sempre estar É, isso, porque também é um valor que a gente busca trazer aqui para a Razan, que a gente faz questão de compartilhar com todas as startups. Então é muito sim. legal tu falar isso, porque acaba que sendo um sistema ali, digamos, que se retroalimenta, cada um É, vai aprendendo de uma forma ou de outra, se inspirando, assim como também eles se inspiram em vocês, do case que vocês têm focado em tecnologia, assim como também com outros residentes que tem aqui, mas com outras startups da Razan. Fred, o papo tá muito bom, foi excelente aqui, tu falou bem pouquinho, né? Eu também falei bem pouquinho aqui, a gente acabou aqui indo mais além do que eu esperado, mas queria que tu compartilhasse uma frase, assim, para resumir não somente essa nossa conversa, mas também essa visão, como eu disse, de compartilhar também para outros empreendedores que estão não somente no ramo de tecnologia, mas também queiram atingir o varejo. Qual seria a frase, assim, que tu faria resumindo, assim, sobre o que tu poderia compartilhar com esses empreendedores? cara, o ambiente importa. O ambiente faz toda a diferença. Não é clichê, certo? O ambiente importa. Então, se você quer realmente fazer
algo relevante, algo que faça diferença, faça o possível para você estar no ambiente certo, certo? Eu comecei aqui numa mesinha, né? Contratei aqui uma estação, que era uma mesinha, né? Dessa estação passei no processo de aceleração, fiquei nessa sala, conheci pessoas fantásticas, o Eduardo aqui, que é um cara de tecnologia que me deu altas dicas, que fez toda a diferença para mim no desenvolvimento do produto. Então, ambiente, cara, ambiente, eu resumiria nisso, entendeu? Porque o ambiente, ele vai te impulsionar a você aprender novos conhecimentos, a entender do que você realmente é bom, do que você precisa melhorar, né? Então, eu bateria nesse ponto. Legal. Fred, muito obrigado. Eu que agradeço, meu amigo. Excelente a conversa. A gente quer trazer aqui na Razan, muito com esse posicionamento que a gente está trazendo aqui com o Razan TV. Hoje foi a primeira edição, foi um excelente estreante aqui o Fred, né? Trouxe bastante conteúdo e falou bastante aqui, muito dessa visão, não somente de tecnologia, de produto, mas também essa visão humana, que acaba sendo fundamental. Então a gente foi na nossa primeira edição do Conversas que Movem Negócios, vão ver muitas edições por aí, muitos especialistas, seja da área da tecnologia, seja da área do varejo, e também de diferentes segmentos de mercado, vão estar trazendo aqui excelente conteúdo e falando um pouco sobre toda essa trajetória. Então se inscreva no nosso canal, na Razan Ventos, também na Razan TV, e acompanhe que vão vir muitos episódios e outros quadros também por aí, aqui na Razan TV. Então muito obrigado, pessoal, e até a próxima. Vou tentar aqui fazer esse sinalzinho no mundo. Errei aí. 4 minutos.